Oi! Hoje nós vamos ver um pouquinho de equações. Primeiramente, a palavra equação, o equa, vem do latim igualdade. Então, a equação é caracterizada por uma igualdade em uma expressão. Bom, aqui nós temos uma equação. O método de resolução dela, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas só para dar uma clareada. Você pode pensar em um número que somado a 2 resulta no 6. Vamos lá, que número mais 2 é igual a 6? Então, o nosso x é igual a 4, certo? Nesse outro caso, olha, eu tenho 2x. Quando não aparece o sinal, qual operação deve ser efetuada? É a multiplicação. Então, 2 vezes x. Qual o número vezes 2 que resulta no 6? Então, meu x é igual a 3. Certo? A gente também tem que lembrar que existem algumas frases que a gente pode traduzir para o nosso contexto matemático. Por exemplo, 2 somado a 5. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 e vou somar com o 5. O triplo de 4. Bom, o triplo de um número é 3 vezes esse número. O triplo de 4 é 3 vezes 4. A metade de 4. Bom, a metade de um número é esse número dividido por 2. Então, eu tenho 4 dividido por 2, que pode ser representado tanto assim quanto por uma fração. O dobro de 3. O dobro de um número é 2 vezes esse número. No caso nosso, 2 vezes 3. Certo? A gente também tem que lembrar de alguns conceitos. Por exemplo, a letra a gente vai chamar aqui de incógnita. É o nosso valor desconhecido. Cada lado da igualdade a gente vai chamar de membro. Então, por exemplo, se eu tenho aquele exemplo nosso inicial, 2x é igual a 6. Então, por exemplo, o x é a nossa incógnita, é o valor desconhecido. Cada lado da igualdade é chamado membro. Então, aqui nós temos o primeiro membro e para cá o nosso segundo membro. A finalidade da equação é descobrir o valor do x, da nossa incógnita. Mas, como que a gente resolve a equação? Primeiro, a gente tem que lembrar das operações inversas. Por exemplo, a soma e a subtração são operações inversas. A multiplicação e a divisão também são inversas. Então, a gente vai ter que lembrar desses conceitinhos para resolver. Aqui alguns exemplos para a gente firmar isso aí. Bom, primeiramente, para a gente resolver uma equação, a gente tem que lembrar que a gente vai descobrir o valor do nosso x. Então, o nosso x tem que ficar isolado em um dos membros da equação. Como que a gente vai usar as operações inversas? Quando a gente for mudar de membro, a gente vai inverter a operação. Por exemplo, olha, o 2x eu tenho que trazer ele para o outro lado. Então, vai ficar o 3x, que já está aqui. Só que o 2x, ele está somando com 3. Ele está positivo. Então, ele vai vir para o outro termo com a sua operação inversa. Vai vir negativo. Menos 2x. É igual. Assim como o x tem que ficar isolado, o nosso termo desconhecido tem que ficar isolado, no outro membro vão ficar somente aqueles termos que não possuem a nossa incógnita. Então, o 3 já está aqui e olha, o 4 está negativo. Eu vou trazer ele positivo. Então, vai vir mais 4. Agora é só resolver mesmo as nossas contas. 3x menos 2x é 1x. O 1 a gente não precisa colocar. 3 mais 4, 7. Para tirar a prova, o que a gente faz? Volta e substitui o nosso valor onde tem o x. 3 vezes x, 21. 21 menos 4
17. Então, do outro lado também tem que dar 17 para provar que a minha equação está verdadeira. Então, 2 vezes 7, 14. 14 mais 3, 17. Então, a minha resposta está correta. Certinho? Esse próximo exemplo eu vou aproveitar para explicar o que várias pessoas confundem, que é quando eliminar o denominador. Vamos lá. Aqui eu possuo 3 frações. Eu falei no início que o x tem que ficar em um único membro e o termo que não tem x tem que ficar no outro. Tudo que tem x está em um membro só e o que não tem x está no outro. Tranquilo. Agora a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum para a gente poder resolver equação com fração. Então vamos lá. A gente vai tirar o mínimo entre 4 e 2, que são os nossos denominadores. Precisa colocar 2 vezes o número 2? Não, vai acabar repetindo conta desnecessária. Então vamos lá. Dividindo por fatores primos. Divido por 2, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Divido por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. O resultado da multiplicação desses termos vai ser nosso novo denominador. 2 vezes 2, 4. Então, 4 vai ser nosso novo denominador. A gente vem e resolve a soma de fração normalmente. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes x, 2x. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes x, x. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. A gente só pode eliminar denominador quando o mesmo for dos dois lados. Eu tenho denominador 4 e denominador 4, eu posso cancelar. Então, 2x menos x é 1x e o 2 já está pronto. Então, nós temos nosso x igual a 2. Para conferir, vamos lá. 2 sobre 2. Então, nós temos 2 sobre 2 menos 2 sobre 4, que é igual a 1 meio. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio. A gente simplificou por 2. Então, sobrou 1 meio. Então, nós temos 2 sobre 2 menos 1 meio. 2 sobre 2 menos 1 meio, como o nosso denominador é o mesmo, então a gente só subtrai em cima, resulta em 1 meio. Deu 1 meio dos dois lados, a nossa equação está correta. Bom, continuando o nosso estudo de equações, a gente tem a propriedade chamada de distributiva. O que é essa propriedade? A gente tem um termo que vai multiplicar todos os termos que estão entre parênteses. Então, para resolver a propriedade distributiva, a gente vai literalmente distribuir esse valor que está fora, multiplicando por todos os termos internamente. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. É igual a 16. A partir daí, é resolução de equação normal. Então, vai ficar 4x é igual a 16, e o 12 que está positivo vai vir negativo, então menos 12. Então, 4x, 16 menos 12, 4. Então, x seria 4 sobre 4, que é igual a 1. Tranquilo? Agora a gente vai resolver alguns dos exercícios contextualizados que envolvem a equação. Dona Joana gastou um total de 60 reais. Então, o total que Dona Joana gastou foi 60 reais. Em uma torta de limão, então ela comprou uma torta de limão e 2 de morango. Sendo que a torta de morango é 3 reais mais cara que a de limão. Bom, se a torta de limão fosse chamada de X, aqui é o limão, a torta de morango seria chamada X mais 3, porque é 3 reais mais cara do que a torta de limão. Então, é 3 reais mais o valor X.
qual o valor de cada torta. Então vamos lá. Ela comprou uma torta de limão, então é só um X. Mas, porém, foram 2 tortas de morango. Então 2, o valor da torta de morango, X mais 3. Com isso tudo, ela gastou R$60. Agora resolver. Aqui a gente tem a propriedade distributiva. Então eu tenho X mais. A gente vai distribuir o nosso 2. 2 vezes X, 2x, mais 2 vezes 3, 6. É igual a 60. X mais 2x, 3x. É igual a 60. E o 6 que está positivo vai vir negativo. Então 60 menos 6. 3x é igual a 60 menos 6, 54. Como o 3 está multiplicando, ele vai para outro termo dividindo. Então, nosso x seria 54 sobre 3. Ou o x também pode ser representado por 54 dividido por 3. De qualquer forma, a gente vai conseguir encontrar o valor do nosso x sendo R$18. Com isso, a gente pode concluir que a torta de limão, que é só X, custa R$18. E a torta de morango, que é X mais 3, custa 18, que é o X, mais 3. Então, a nossa torta de morango vai custar R$21. Tranquilo? A próxima. Mário pagou R$8,40 em um caderno e uma caneta. A caneta eu vou chamar de X. Então, X é a nossa caneta. Sendo o caderno 2 vezes mais caro que a caneta. Se é 2 vezes mais cara, é o dobro. Então, o caderno vale 2x, que é o nosso valor. Se ele gastou R$8,40, então ele comprou X mais 2x, que é igual a R$8,40. Agora é só resolver. X mais 2x, 3x, é igual a 8,40. Então, o nosso x, o 3 está multiplicando, vai para outro termo, dividindo. Então, seria 8,40 dividido por 3. Certo? 8,40 dividido por 3 dá 2,80. Isso quer dizer o quê? Se a caneta é X, então a caneta vale 2,80. E se o caderno é 2x, então o caderno vale 2,80 vezes 2. Então, o valor do nosso caderno, R$ 5,60. E por fim, qual o número que somado ao seu triplo, então vamos lá, qual o número? X, somado, adição, seu triplo, o triplo do próprio X, resulta em 600. Resulta vem da igualdade. X mais 3x, 4x, é igual a 600. Então, o nosso 4 que está multiplicando vai para o outro termo, dividindo. Então, nosso x é igual a 600 sobre 4, ou 600 dividido por 4. De qualquer forma, a gente encontra o nosso x valendo 150. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe seu joinha e compartilhe com os amigos.